Esse projeto foi utilizado o LoRa, radiofrequência, para ser enviado os dados ali do aviário para a casa ali do produtor, a fazenda dele, né? Onde ele tem a conexão com a internet em alta velocidade. E ali tem um gateway que faz o pré-processamento desses dados, né? O pessoal chama isso também de computação de névoa, né? Fog computing, tem alguns termos para isso, e que por sua vez manda os dados para a nuvem, né? Onde o produtor consegue acessar pelo aplicativo. Esse aplicativo também pega os dados na rede local, né? Então, caso de falta de conexão com a internet, tem essa redundância. Então, para vocês verem como essa questão da IoT ela é abrangente, né? Nós estamos falando de cenários totalmente diferentes um do outro e que você consegue aplicar esse tipo de tecnologia. Então, a Stack, eu falei inclusive ontem com eles, né, sobre o roadmap deles, os próximos passos que eles vão ter, e temos atuado em parceria com eles. Um dos projetos que desenvolvemos com o pessoal da Stack foi um projeto de inteligência artificial, né? Não é necessário que todo projeto IoT contenha elemento de inteligência artificial, tá? Mas é comum que ambos andem de mãos dadas, tá? Porque na possibilidade que a IoT gera muitas informações, você consegue colocar máquinas que gerem informação preditivas, né? Informações que o computador te direcione sobre quais ações você deve tomar. No caso da Stack, nosso módulo de inteligência artificial conseguiu prever em que momento as aves estariam aptas para o abate e qual peso elas estariam em determinado dia da evolução delas, né? A gente descobriu, inclusive, né, trabalhando com eles, que esse processo leva em média 45 dias e que ali entre o 43º ao 47º é normalmente a data ideal. E em que momento, em que peso médio aquelas aves estarão nesse dia, sendo que eu estou no dia 10, por exemplo, do meu aviário, né? Então, conforme eu vou coletando os dados de dia a dia de pesagem, consumo de água, consumo de ração, eu consigo estimar com uma acurácia de 90% qual peso elas estarão no 45º dia, né? Então, isso é uma aplicação de inteligência artificial ligada a uma solução de IoT, tá? Mais um último case que eu quero trazer para vocês aqui hoje, aí sim na área de energia, né? Porque trabalhei bastante tempo nessa área, um projeto desenvolvido com o pessoal da EDP. Tá? A EDP é uma concessionária de energia aqui no Brasil, uma distribuidora. Eles são uma empresa portuguesa, né? Eles são de Portugal, mas aqui no Brasil eles são muito fortes no litoral aqui de São Paulo e no Espírito Santo. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar. O mercado de energia funciona da seguinte forma: você tem gerador, transmissora e distribuidora de energia. Então, a EDP ela atua com a distribuição, ou seja, ela recebe a energia que foi gerada e foi transmitida e a responsabilidade dela é entregar a energia para as unidades consumidoras, que somos nós, nas nossas residências e empresas, né? Então, a EDP ela tem essa função, é uma empresa gigante, gigantesca, e tem vários projetos que conseguimos trabalhar com eles ao longo dos últimos anos, né? Tem um programa da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que chama P&D, né? Pesquisa e Desenvolvimento. Então, a ANEEL, ela obriga, inclusive, as distribuidoras a destinarem parte do seu lucro em projetos de inovação. Ou seja, eu quero que você desenvolva projetos para melhorar a eficiência energética, controle de fraude, melhor entrega de energia, e segurança do trabalho, entre outras frentes que são problemas de uma distribuidora de energia, né? Então, esses projetos da ANEEL são feitos de forma anual, e eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns projetos P&D junto com o pessoal da EDP, né? Poderia falar de alguns deles, mas eu trouxe um que, para mim, é um projeto que eu gostei bastante e que eu acho que está muito ligado também na temática de IoT. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de wearable. Alguém já ouviu falar? Alguém tem aquele smartwatch da Apple aqui? Então, esse é um wearable. São vestíveis, né? Então, são equipamentos que acoplamos ao nosso corpo e que, por sua vez, eles conseguem monitorar sensores fisiológicos a nosso respeito, né? Então, temperatura corporal, batimento cardíaco, pressão arterial,
saturação de oxigênio. Então, esses equipamentos eles têm essa capacidade, né? Então, isso é muito comum hoje em dia, por exemplo, aqueles relógios que você tem contador de passo, ou você vai fazer uma corrida, ele conta, fica monitorando o seu batimento cardíaco durante todo o processo. Então, esses equipamentos, esses gadgets, já estão presentes no nosso dia a dia em diversas formas. Para o contexto da distribuidora de energia, o projeto desenvolvido, proposto, né, foi de: será que conseguimos melhorar a segurança ocupacional dos nossos trabalhadores usando tecnologias de IoT? Né? Por meio dessa premissa, né, e usando também o conceito de wearables, criamos, né, sensores que permitem, entre outras coisas, primeiramente, identificar a presença do EPI. Tá? Isso é um ponto muito importante, porque se eu quero saber se o meu colaborador está usando o EPI adequadamente, primeiro eu preciso saber se ele está presente. Né? Ele está com o capacete, ele está com a bota, ele está com a luva, com todo o aparato necessário para fazer o trabalho dele. Né? Então, a primeira coisa que propomos dentro desse projeto foi a identificação de EPIs, usando tecnologia IoT. Como que isso funciona na prática? Tá? Aquela mesma plaquinha do projeto lá do Fight Meter, que vocês viram, redondinha, tem o tamanho de uma moeda, ela tem Bluetooth embarcado. Né? E por meio do Bluetooth eu consigo, usando um gateway como celular, saber qual EPI está presente dentro de um determinado ambiente. Né? Então essa tecnologia já me dá essa capacidade de identificação de EPIs. Então dessa forma, conseguimos com uma assertividade quase 100%, identificar a presença de EPIs. Né? Então o profissional que vai para campo fazer trabalho operacional, por exemplo, subir num poste, eu consigo saber se ele está usando EPI. Né? Esse celular que tem que estar presente em campo fica na mão do guardião, do líder da equipe, que não é o quem executa o trabalho, normalmente é o que somente acompanha e supervisiona. E esse celular recebe dados de todos os EPIs, de todos os profissionais que estão no local junto com ele. Né? Então, fizemos testes em campo, tivemos boa resposta desse projeto. Pacote de equipe de 3, 4, 5 pessoas, todas elas com 3 ou 4 EPIs cada. E no celular do guardião responsável eu consegui saber de todas elas quais EPIs estavam sendo utilizados. Na ausência de um EPI, eu consigo notificar o responsável que isso é uma desvio operacional, né? Ou seja, o membro da equipe está em perigo por não estar usando o EPI adequadamente. Né? O EPI, a gente considera que o uso dele é numa situação iminente de perigo. Né? Então, se você vai trabalhar em rede elétrica, você está numa situação iminente de perigo. A ausência dele configura uma grave problema de segurança. Esse foi o primeiro ponto do projeto que foi proposto e que conseguimos provar o conceito usando a tecnologia Bluetooth. Né? Entre outras possibilidades, aqui nessa tela vocês devem estar conseguindo ver um reloginho também, um smartwatch ali. Né? Aquele smartwatch, a gente monitorava dados fisiológicos também do profissional. Então, para justamente ter algum alarme, se tiver um batimento cardíaco acima do normal, ou pressão arterial também fora dos padrões daquele profissional. Né? Então, você tem um perfil de cada um deles, você sabe que se é um perfil que tem baixa pressão, você consegue pegar esse padrão também usando esses equipamentos. Ou seja, além de acompanhar o uso obrigatório dos EPIs, também estamos acompanhando a saúde do profissional, né, usando esses smartwatches. E à direita ali tem acho que é um bracelete, né, que o pessoal usa, também é bem comum para o pessoal de campo usar, que ele tem uma função que é detecção de campo eletromagnético. Tá? Então, esse bracelete ele consegue identificar quando tem a presença de um campo elétrico. Basicamente, está subindo num poste, aquele poste está energizado, esse sensor é capaz de identificar isso e comunicar também por Bluetooth em tempo real para o guardião e até tremer o celular. A gente fez uma funcionalidade que ele tremia o celular porque era uma situação iminente de perigo, né? Isso numa situação que, caso real que aconteceu, né? Equipe que vai para campo fazer manutenção em linha morta, ou seja, rede elétrica sem energia, que não é esperado que tenha energia naquele momento. E na hora que o profissional vai subir lá, tinha energia. Né?
Então, ou seja, ocorreu acidentes, inclusive de fatalidade, por conta desse desvio operacional, um procedimento de segurança, né? Então, nesse projeto, a gente conseguiria provar que, se tivermos um mecanismo de prever a presença de energia elétrica, podíamos garantir que o profissional não sofresse uma fatalidade, tá? Então, também foi uma premissa do projeto. Aqui, ó, no próximo slide, tem algumas fotos, nossa, né, de fazendo testes, né, em situação controlada, subindo em poste, fazendo uns testes lá junto com o pessoal da EDP. É legal também porque uma outra situação que a gente conseguiu pegar nesse projeto, existia um procedimento de segurança que a escada, toda a equipe, na hora de carregar a escada, tem que ser pelo menos 2 pessoas carregando a escada, não podia carregar sozinho a escada, né? E no dia a dia, na correria, muitos deles faziam isso sozinho, pegavam a escada e carregavam sozinho. Então, era um procedimento de segurança, 2 pessoas carregam a escada. Será que com a IoT conseguimos também fazer esse acompanhamento, né? Então, fazendo a triangulação dos itens, dos EPIs, e um componente eletrônico que também ia na escada, a gente sabia a posição da escada e a distância com os profissionais que estavam na escada, né? Se eu estou vendo que só tem um profissional perto da escada e os demais estão longe, eu sei dizer que ele está sozinho na escada. E ao mesmo tempo, se a escada estivesse em movimentação, porque eu tenho sensor de acelerômetro ali também, eu consigo saber que a escada está sendo movida por um profissional que está sozinho. Olha só, isso é o que a gente chama de composição de sensores para identificar um contexto, né? Então, os sensores, às vezes, eles têm dados brutos que sozinhos não significam nada, mas quando você combina ele dentro de uma situação contextual, você tem informação de qualidade que você pode gerar, né? Então, dentro daquela arquitetura conceitual, a nível de percepção, a gente consegue também trabalhar com inteligência, né? Dentro desse projeto, a gente conseguiu identificar presença de profissionais junto com a escada, inclusive mais um outro elemento que foi, ao subir a escada, será que tem alguém segurando a escada na base dela, né? A pessoa está subindo a escada sozinha ou tem alguém segurando embaixo, que também é um procedimento de segurança. E dessa forma, por meio de diferença de pressão atmosférica, eu sei que tem um profissional que subiu, está numa altura maior do que o que está na base. Então, ou seja, sensoriamento que me dá informação dentro de um contexto que eu possa aplicar um significado que eu quero, tá? Esses projetos aqui de P&D são projetos mais complexos em sua natureza, tá? Eles precisam realmente de uma premissa, de muito teste, de muito estudo, né? Inclusive acadêmico, para chegar numa premissa que a gente possa testar. Mas existem muitas aplicações relacionadas, por exemplo, à segurança do trabalho que estão sendo desenvolvidas e que já estão presentes na indústria hoje em dia, tá? E algumas delas, inclusive, eu estou tendo a possibilidade de acompanhar. Os outros exemplos que eu mostrei para vocês são de startups, né? Então tem um modelo comercial bem estabelecido. Esse aqui é um projeto relacionado a uma distribuidora, é um projeto interno, né? Não é um projeto que a EDP fez para vender para terceiros, é um projeto dela mesmo. Hoje, uma das maiores preocupações da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem sido segurança do trabalho, né? Então tem várias chamadas públicas para submeter projetos que identifiquem situações de risco, desde presença de insetos em campo, e como que eu posso aplicar a tecnologia IoT para identificar insetos em campo, que são iminente risco ao profissional. Ou seja, a gente já começa a combinar elementos da indústria 4.0, né? Sensores de presença, sensores de movimento, inteligência artificial, reconhecimento de imagem, tudo isso em prol de atender um objetivo de construir uma solução autônoma, tá? Então, isso já é realidade. Já é realidade, o mercado está precisando cada vez mais de profissionais capacitados para trabalhar nessas frentes. Gostaria só de concluir, né, trazendo alguns modelos da forma que a Dorotec trabalha, né, porque, como já deve ter ficado claro, né, os projetos são complexos, né, na sua natureza, envolvem várias frentes de atuação. Então, como que nós, da Dorotec, entregamos valor ao mercado e também de uma forma para trazer para vocês assim, a possibilidade também de como vocês podem se posicionar em frente a esse mercado, né? Da mesma forma que, por exemplo,
eu tenho uma demanda de desenvolvimento de software, eu quero contratar uma empresa que faça esse desenvolvimento, uma software house. Em que modelo que essa software house vai trabalhar comigo? Né? Então, aqui na questão de IoT, temos as mesmas necessidades. Então, o primeiro modelo que trabalhamos, a gente chama de TTM, que seria Time to Market. Em outras palavras, é o famoso escopo fechado. Né? Você me passa o que você precisa e eu te entrego o escopo, o prazo e o custo. Né? Então, assim, o escopo, muitas vezes, junto com o cliente, definindo o escopo, né? E aí, nosso papel é estimar um prazo e o custo correspondente a essa solução de IoT. Aqui são algumas coisas que são importantes mencionar, né? Essa é a famosa tríplice restrição em gerenciamento de projetos, né? Você já deve ter visto. E, às vezes, o cliente não tem o escopo fechado, tá? Então, pode ser o momento, às vezes, de fazer um pré-projeto com o cliente de consultoria para entender as possibilidades e fechar o escopo junto com o cliente. Tá? Isso é muito comum também de ocorrer com a gente. Em alguns momentos, o cliente já tem uma ideia muito clara do que ele quer, ele só não tem o conhecimento técnico. Então, aí essa nossa consultoria é só para definir as tecnologias que vão ser escolhidas para o projeto, mas as regras ali já estão bem definidas. Né? O que define bastante a solução, o sucesso da solução de IoT é o conhecimento da regra de negócio. Se o cliente tem muita clareza sobre o que ele quer e como ele vai comercializar isso depois. Né? Isso facilita muito a nossa vida como prestador de serviço para atender esse mercado. Então, nesse modelo, o risco, qual que é o risco que existe aqui? Existem alguns, né? O principal deles é uma estimativa equivocada. Né? Então, você estimar que vai levar 6 meses e o projeto leva 12. Então, isso aí exige um pouco de experiência, né, para fazer estimativa. E também um pouco de maturidade do ponto de vista do cliente, de que ele está trabalhando com escopo fechado. Por quê? É muito comum em projetos de software, inclusive metodologias ágeis e tudo mais, em que o escopo sofre muitas alterações durante o projeto. Né? Mudanças de regra, telinhas, relatórios, agora eu queria ver essa informação de uma determinada forma. Quando a gente está trabalhando com escopo fechado, essa margem de alteração é baixa. Né? Então precisa ser previsto isso de forma que você não corra um risco de não entregar o que o cliente precisa. Principalmente quando nós estamos trabalhando com equipamento eletrônico. Né? Porque diferentemente de software, que a alteração é possível de ser feita a qualquer momento, o equipamento eletrônico, uma vez que ele esteja pronto, não dá para mudar. Né? Então, o equipamento eletrônico, depois industrializado e fabricado, como que você vai fazer uma mudança de projeto? Então, esses elementos são bem delicados na hora de negociar com o cliente, de fechar um modelo de trabalho e que exige maturidade de ambos os lados. Tá? Eu acredito que para software também não diverge muito, mas existe uma flexibilidade um pouquinho maior, né, na hora de conduzir escopo com o cliente. O segundo modelo que trabalhamos na Dorotec, que é também muito comum no mercado, demos o nome de Team as a Service, que seria o time como serviço, né, que é a alocação profissional de horas de trabalho. Esse modelo funciona muito bem, por exemplo, quando a empresa tem uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de engenharia, e ela precisa compor a mão de obra com terceiros. Então ela chega para a Dorotec, no caso nós, e fala assim, eu preciso resolver um módulo dentro da minha plataforma de IoT. Preciso fazer somente o hardware, somente o firmware, fazer somente a parte de integração com os meus sensores que estão em campo. Então, poderia ser feito de escopo fechado também, mas é muito comum que essa empresa ela tenha a estrutura de gestão dela, ela só quer a composição da mão de obra. Né? Então, assim, eu preciso de horas de trabalho seu com essas habilidades, com essas competências e que você supra essa necessidade minha. Então, a precificação aqui é baseada em hora em hora, né? Então, ou seja, quantas horas eu vou disponibilizar para essa empresa. E é sempre importante alinhar, né, com o contratante a capacidade de gestão dele. Porque se ele que vai demandar, ele que vai priorizar as demandas, ele precisa ter essa capacidade do lado dele também. Né? Então a gente trabalha em conjunto, mas esse modelo também exige maturidade do ponto de vista do cliente e também é ofertado somente em situações muito claras e que isso é o melhor para o cliente. Né? Então, ou seja, muitos de vocês podem ter a oportunidade de trabalhar em IT também vendendo horas, né? Uma alocação, seja como freelancer ou seja dentro de uma empresa.
e a empresa vai ter que ter uma estrutura de gestão para poder direcionar o seu trabalho. Então, esses dois modelos são muito comuns, tá? O terceiro modelo, que também parte da nossa experiência, é o modelo de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. No P&D, a premissa é que talvez o escopo, eu não saiba qual é o escopo. Eu tenho uma ideia, um objetivo a ser alcançado, mas eu não sei quanto de esforço que isso vai ser necessário, né? O que eu tenho basicamente, dentro das restrições lá de projeto, é um prazo para fazer o teste das hipóteses e tem um custo, o quanto que eu posso colocar em um projeto de pesquisa e desenvolvimento. E o escopo, ele é mais variável. Então, ou seja, você vai trabalhar com pesquisa e você não sabe para qual caminho vai durante que você está executando esse trabalho. Você começa a fazer a pesquisa, você descobre que tem 3 tipos de sensores que fazem aquilo que você precisa. Mas você vai ter que testar cada um deles. Na hora que você testa, você descobre uma limitação em um deles. Você vai ter que buscar outro fabricante, outro fornecedor. Na hora de comunicação com a API de um fabricante, você descobre uma dificuldade técnica e por aí vai, né? Então, projetos de pesquisa e desenvolvimento, eu até brinco que são uma caixinha de surpresa, né? Eles acontecem de tudo. Mas é muito comum também existir projetos dessa natureza. Normalmente, aqui no Brasil, existem várias fontes de fomento, né? Ou seja, de verbas que vêm ou diretamente de governo ou por subsídios que o governo dá para empresas, né? Para usar dinheiro de imposto no investimento de projetos de inovação. Uma delas, como eu citei, é a própria ANEEL, que tem um programa de P&D dela, mas existem também uma lei chamada Lei da Informática, né? Não sei se algum de vocês já ouviu falar, Lei da Informática e Lei do Bem, que determinadas empresas do setor industrial, por exemplo, que batem um certo nível de faturamento anual, eles têm a possibilidade de reverter parte de impostos em projetos de desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento. E isso eles são obrigados a externalizar, ou seja, eles não podem deixar em equipe interna, eles têm que colocar fora da empresa, envolver a universidade, inclusive, né? Algumas dessas empresas precisam mandar para a universidade lá no Nordeste, inclusive, e dentro desse escopo de trabalho está a pesquisa e desenvolvimento. Então, vamos pegar uma tecnologia nova, vamos testar uma integração de sensores que nunca foi testada. As possibilidades aqui são inúmeras, tá? Como eu citei ali na área de energia elétrica. Então, nesse modelo também é muito legal para a gente que, por exemplo, é técnico, né, que gosta de estudar bastante, gosta de desenvolver novas ideias, porque ele te dá liberdade para você explorar, né? Em outros modelos, você já tem um escopo muito bem definido, e que você precisa só executar. Esse modelo aqui ele te dá mais liberdade de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, esses são os 3 modelos mais comuns no mercado e que a Dorotec atualmente atua, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Novamente gostaria de agradecer aqui a oportunidade, essa troca de experiência é muito enriquecedora para mim. E eu gostaria também até de ouvir de vocês dúvidas e alguns tópicos que vocês desejam que eu aprofunde um pouquinho mais. Você lê a Luiz? Bom, o que vocês acharam? Olha, é cria da casa, né? E são vários que já passaram por aqui. Então, às vezes eu fico pensando, viu, Marcos? A gente ouve tanta coisa, né? Como é que você se sentia quando você estava aqui vendo, por exemplo, alguém falar, trazer tanta tecnologia, tanta coisa nova, assim? Naquele momento, como aluno, parecia uma coisa muito distante, né? Parecia assim, nossa, que mundo é esse? Será que isso é para mim? Mas eu acredito assim, com o tempo as coisas acontecem, né? Você dando tempo ao tempo, você tendo as oportunidades e abraçando elas, o tempo passa de qualquer jeito, né? E quando você vê, você fala, nossa, eu estou nesse mercado que eu gostaria de estar, eu estou trabalhando com o que eu gostaria de fazer, estou sendo bem remunerado por isso. Então você olha para trás a sua trajetória e vale muito a pena. É interessante, né? Porque às vezes o aluno fala, né? Mas como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou chegar num nível, por exemplo, do Marcos? Eu estou, por exemplo, no 3º período, estou no 4º, estou no 7º, estou desenvolvendo projeto, né? Um negócio difícil, né? Me parece, né?
A minha opinião é a seguinte, todo mundo precisa ter um plano de carreira, né? Olhar para o futuro e pensar no que eu quero trabalhar, o que eu quero para minha vida, né? Isso é importante. Às vezes, não temos todas as informações para tomar esse tipo de decisão. Vai precisar de tempo, vai precisar de experiências no dia a dia, no mercado de trabalho, para você entender o que faz sentido para você. Mas uma vez que você entendeu, ficou claro o que faz sentido, é criar um plano. Né? Que tipo de curso eu preciso fazer, que tipo de networking eu preciso começar a frequentar, porque as oportunidades existem, elas estão aí, e esse mercado, especificamente de IoT, eu posso dizer que tem uma falta de profissionais absurda. Assim. Está faltando muita gente para trabalhar com IoT. Indústria 4.0, de uma forma geral, tem muito mercado. O professor Marins falou na segunda-feira sobre a questão dos conhecimentos, né? Ele falava das prateleiras que a gente tem que encher, né? Que a gente tem que... Não dá para a gente pensar em projetos se a gente não vem, não participa, não ouve, né? Não conhece. Como é que a gente vai pensar em alguma coisa que a gente pode desenvolver se a gente não tem conhecimento? Então, esse é um dos objetivos do nosso encontro. Quer dizer, trazer cada vez mais conhecimento, por mais distante que esses conhecimentos pareçam para a gente que está estudando ainda. Mas são conhecimentos que vão sendo armazenados, que vão ficando, que vão... Daqui a pouco você vai fazer o seu TCC, você fala, putz, tinha uma coisa que o Marcos falou que poderia ser feito, né, que poderia ser aprofundado. Bom, alguém tem alguma coisa, quer perguntar alguma coisa para o Marcos? Levanta a mão aí, pergunta, porque é um negócio interessante, né? Olha lá, o Felipe já levantou a mão aqui, ó. Ô Marcos, beleza? Eu fiquei com dúvida na placa, não sei se é um sensor, mas que ficou lá no EPI dos funcionários, isso? No pessoal da ADP, isso. Quando você falou que ele tinha uma marca Bluetooth, eu fiquei pensando, é passivo ou ativo? Você precisa de uma fonte de energia que fica ali na roupa do empregado ou não? Ele é algo tipo NFC, que tem algumas coisas que são passivas, alguma coisa assim? Ah, legal, ótima pergunta, ótima mesmo. Essa placa aí é a mesma dessa aqui, ó. Essa plaquinha que está aqui em cima, tá vendo? É um kit da ST, uma empresa chamada ST Microelectronics, tá? É um kit pronto, ele tem vários sensores ali dentro, Bluetooth, acelerômetro, né, eu mencionei. Ele é alimentado por uma bateria, aquela CR32, tá? Redondinha, super comum que você acha até em farmácia, né? É a mesma bateria, tá? Essa bateria ela dura meses, tá? O que vai determinar o consumo dela é a frequência de comunicação. Se você comunica muito, ela consome mais rápido. Se você comunica pouco, ela dura mais, né? No caso do Bluetooth, ele tem um padrão chamado Beacon, tá? Beacon, beleza, você vai encontrar isso, é um padrão de mercado. O Beacon ele vai te sinalizando que ele está presente, né? Então assim, estou aqui. Você consegue configurar em qual frequência que ele faz isso, né? Então se você vai fazer isso a cada segundo, é uma coisa, a cada 30 segundos é outra coisa. Depende da sua necessidade, obviamente, né? Então isso determina muito a duração da bateria, a autonomia dela. Nesse caso aqui, ó, essa mecânica foi feita com impressora 3D, né? Ela não tem padrão industrial, então, ou seja, esse projeto foi feito como prova de conceito para validar a premissa, a possibilidade. Num segundo momento, que é a fase 2 do P&D, como que a gente industrializa isso, né? Então, colocar esse sensor já embutido na roupa de uma forma que tenha proteção contra a umidade e que a bateria tenha mais autonomia e que você não tenha volume que atrapalhe o profissional ao exercer essas atividades. Então, esse é um desafio também, né, do projeto, uma fase 2, mas como prova de conceito ele atendeu, tá? Então, respondendo a pergunta, era uma bateria, tá? Valeu, obrigado. Alguém mais? Quer saber alguma coisa? Perguntar algo durante o curso dele, que o Marcos era um bom aluno, hein? O Marcos era um bom aluno, né, Marcos? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém dos professores? Você deu aula para eles, Alice? Boa noite, Marcos. Prazer em conhecer você. Você não teve o azar de ter aula comigo, não. Pode ficar tranquilo.
Viu, Marcos, é o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção, você falou, não sei se você pode falar isso, qual é o tempo de vida da sua empresa? A Dorotex faz 6 anos. 6 anos, tá. E como é que é a parte de desenvolvimento do hardware? Você usa hardware pronto ou vocês mesmo desenvolvem? No seguinte sentido, por exemplo, naquela casa da piscina, né? Você tem lá um sistema que faz aquisição de temperatura, umidade e pH, que você falou. Como é que é feito isso? Vocês usam hardware já existente? Vocês só customizam algum produto que já exista? Vocês só desenvolvem o firmware? Entendeu? Um pouquinho de tudo, eu posso dizer. Um pouquinho de tudo. Depende muito do cliente. Às vezes a gente está trabalhando com uma indústria que já tem um equipamento pronto, né? Então vamos trabalhar com o que tem. Kit de isolamento, propriamente dito, é muito difícil, né? Porque, por exemplo, o Arduino tem várias limitações, a gente evita usar esses kits prontos. Temos feito o projeto de hardware em casa, dentro de casa. Tem softwares como Altium, por exemplo, que você consegue projetar a placa eletrônica, o esquemático, né, a parte elétrica. E só a CPU que não. A CPU a gente tem comprado pronta. Tem um produto chamado ESP32. Ah, você usa o ESP, então, isso que eu ia perguntar. Isso. Isso a gente não está projetando não, estamos pegando pronto. Nessa linha do LoRa que você falou, você usa o ESP com LoRa, é isso? Isso. Tá. Tá? Então, ESP32. Acoplamos dentro de um projeto eletrônico que é feito pela própria Dorotec. Ah, legal. Tá bom. Joia, obrigado aí. Marcos, você tem alguma coisa para Sigfox? Sigfox, ainda não. O Sigfox é uma rede privada, né? Ainda não tivemos a oportunidade de trabalhar com Sigfox. Eu vi que você trabalha também com Control ID. Você comentou sobre os equipamentos da Control ID. Uhum. Eu já vi bastante sobre a Control ID, principalmente eu acho bacana que eles deixam a API deles aberta também no site, lá disponível, tudo. Poderia citar uma aplicação que você utilizou, os componentes da Control ID? Da Control, eu até não sei se eu falo certo também, tá? Eu sempre falo Control ID, mas eu não sei se é o certo. Acontece a mesma coisa. Eu fico naquela, Control ID. A Control ID, eu fiz 2 projetos com eles no passado de integração. Eles têm um controle de acesso chamado ID Access, que é uma por biometria. Eu fiz uma integração desse ID Access com o RP da Senior, né? Então, que eles não se conversavam, eu fiz eles se conversarem. E outro projeto que eu fiz foi do relógio de ponta eletrônico deles para fazer comunicação em nuvem. Então, eu pessoalmente não trabalhei com o hardware Control ID. O meu sócio João, antes da gente trabalhar como Dorotec, ele já tinha prestado serviço para eles, ele fez uma fechadura eletrônica